Muito bom dia, boa tarde, boa noite, doutoras e doutores. Pontualmente como um britânico, 11h30, a gente está dando início a mais uma live aqui no nosso Instagram. Hoje, para a gente conhecer a história de uma AEMER muito especial, nossa aluna Júlia Torres Casana, lá de Santa Catarina, ex-aluna do IFSC, tem muito para compartilhar aqui com a gente sobre como evoluiu tanto em natureza e matemática usando a plataforma. Então vamos que vamos, vão chegando, vão mandando caixinha, vão mandando pergunta. A gente começa já já quando Júlia e Daniel entrarem. Deixa eu chamar já eles dois aqui. Os dois, deixa eles chegarem para a gente começando. E no mais, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bom dia, Oi, Ju, tá nos ouvindo? tá me escutando? Sim, senhora. Bom Perfeitamente. dia, povo! Muito bom dia. Certo. Ju, é a sua primeira live aqui na M, né? Primeira live na vida. Eita, Não bexiga! live. Vamos que vamos então. Que time, realmente. Que time hoje aqui com a gente. Ó, pessoal, já quero começar introduzindo, lembrando a todos que hoje a live é para dúvidas, tá? Caixinha aberta. Mandem o máximo de perguntas o possível aqui na interrogaçãozinha, que a gente está disponível para responder tudo para vocês. Fechado? Hoje a gente vai conhecer uma história que eu mesmo já queria há algum tempo parar para gravar, para contar aqui para vocês, de Júlia. Júlia entrou na M tem um tempo já. A Júlia começou sem ser embaixadora, virou embaixadora, criou um Studigram que bombou, tá? Se você tá aqui e não segue esse Studigram ainda, vá seguir, porque o conteúdo é de primeira qualidade. Muita resolução bacana, muita dica de conteúdo. Real, assim, é um perfil que a gente realmente indica. Padrão AM de qualidade. Ju, ó, hoje você vai ser o nosso modelo aqui, vai contar pra galera como foi a experiência com a plataforma. Algo que eu sempre reforço é: abra o jogo, fale quem você usou de cursinho fora da AM, não se preocupe. A gente aqui é muito aberto com isso para dar realmente o caminho das pedras para quem está aqui acompanhando. E não se preocupe, né? Pode falar a verdade de outros cursinhos, não tem problema. Amanhã a gente já manda aquele boleto para a galera pagar aqui para a mentoria, sem estresse nenhum. 5 mil reais na conta de cada cursinho, tá super tranquilo. E aí, a gente vai ter aqui ao lado Daniel Machado, que é nosso professor de física na plataforma, cofundador e sócio da mentoria, para contar um pouco para a galera que está chegando do que a gente vai ter de novidade, além do que Júlia mostrar para 2023. Então, let's go, vamos nessa. A gente já tem 3 perguntas aqui na caixinha. Se você está aqui ao vivo e não mandou sua pergunta ainda, já manda. Ó. Já tem 3 perguntas, eu nem abri ainda, já já eu vou abrir. Então, é isso. Vamos que vamos. Seja muito bem-vinda, Ju. Conta pra galera essa história. Você começou a se preparar em que ano? Você fez ensino médio onde? Você é de que cidade, que estado? Pode ficar à vontade, não tem pressa. Eu tô aqui anotando tudo. Fala aí pra galera. Então, prazer, né? Para quem não me conhece, eu sou a Júlia Torres Casana, eu tenho 20 anos e eu comecei a minha preparação depois do ensino médio. Eu fiz o ensino médio no Instituto Federal, então era uma carga horária muito grande, eu tinha aula todo dia e eu fiz curso técnico em informática. Não sei nada de informática, eu fiz o curso técnico só por conta do ensino médio mesmo, odeio, inclusive, tive que fazer TCC, programar, me senti assim, ó, perdidinha, mas foi. Fiz uma automação de uma parede verde, foi assim, terrível, mas funcionou, entendeu? E então, durante o meu ensino médio, eu sempre fui aquela aluna boa, mas conversa demais, sabe? Então, as minhas notas eu corria muito atrás. E quando eu decidi que eu queria medicina mesmo, ali no segundo ano por aí, eu sabia que eu ia precisar me preparar. Só que como eu estava no ensino médio, essa parte eu falei, cara, eu vou focar no meu ensino médio, viver essa experiência e lá para o terceirão, final do ano, eu penso sobre isso. E daí veio pandemia e eu não estudei nada na pandemia. Era aula online, eu não assistia, não tinha nenhuma disciplina. E quando eu fui fazer o Enem, eu tomei aquele baque. Porque eu percebi que, tipo assim, eu tinha que evoluir muito, eu estava muito longe do meu objetivo e isso ia levar muito tempo. E daí, eu, como uma estudante normal de escola, com aquela mentalidade de decorar a matéria para a prova, falei, como é que eu vou decorar toda a matéria do ensino médio?
E daí eu mexendo no YouTube, toda hora aparecia anúncio daqueles cursinhos de todas as matérias, sabe? E daí eu falei, anúncio? Vou confiar no que eles estão falando. Me inscrevi. Ai, foi assim, ó, terrível, sério. Tinha um cronograma, eles vendiam um cronograma, tipo assim, o cronograma é feito especialmente para você. Falei, tá aí. Aí completei um cadastro e daí, cara, tipo assim, eu tinha que estudar das 6 da manhã até as 6 da noite, sem parar. Eu mal parava para almoçar. Minha família já tava falando assim, Júlia, você tá estudando demais, calma. Eu falava, não, mas para passar em medicina tem que sentar a bunda na cadeira e ver aula. E assim, foi terrível, sério, terrível. Porque Ju, não funcionou. Não funciona. Ju, uma pergunta até. Cursinho feito para todo mundo não funciona. Ju, excelente. Uma pergunta muito boa até para eu te fazer, para entender mais sobre esses supostos cronogramas para você. Você estudava quantas matérias por dia nessa primeira experiência? Eram 5 matérias por dia. Não, assim, dar um tiro na cabeça. Na verdade, Doutores, eu não estudava nada, né? O pior é você entender que essa lógica de colocar 5 matérias por dia era o direcionamento que uma empresa de educação, um cursinho que se presta a fazer só isso na vida, dava para o aluno. Quando, poxa, qualquer pessoa que estuda um mínimo sobre aprendizado sabe que isso é terrível, tá? Isso é terrível. Assim, é o ápice da improdutividade no aprendizado. É você colocar várias matérias no mesmo dia. Por exemplo, você aprendendo a estudar um idioma, você está aprendendo a estudar inglês. Você já pensou se você coloca para você aprender espanhol, italiano, alemão e mandarim junto com o inglês no mesmo dia? Porra, não vai funcionar, é muito claro. Esse excesso de códigos de matérias distintas no mesmo dia não funciona. Aprendam logo aí. Você está vendo aqui esse vídeo, você já sabe, não repita esse erro. Então, é isso. Que bom, Ju, que você rapidamente, eu acho, percebeu. Mas conta aí. Então, primeiros meses ali, até repete para a galera, isso foi em que momento mesmo? Era final de ano, começo de ano? Que ano do calendário? Foi no meu primeiro ano de preparação. Eu assinei a plataforma, porque eu até fui ver cursinho presencial, mas era assim, fora da minha cidade, muito caro mesmo. E daí, tipo assim, não tinha como eu sobrecarregar meus pais a respeito disso e não tinha como trabalhar, porque o cursinho tomava todo o tempo. E daí, eu fui pelo anúncio, tá? Eu fui super enganada pelo anúncio do YouTube. E fiquei muito chateada, porque eu estudava muito, sabe? Eu sempre fui a pessoa que não teve problema em sentar a bunda na cadeira e estudar. Só que foi até algo que eu comentei na minha primeira mentoria da Amy, que, tipo assim, eu gosto de estudar, eu não me importo de estudar, mas aquilo que mais me chateou e que me deixou completamente doida foi que, tipo assim, eu estudei muito, só que eu estudei da forma errada e os resultados não vieram por causa disso. Porque eu apliquei muita força da forma errada. E daí, obviamente, que o resultado não veio, né? Então, aí eu passei o ano todo estudando com eles. E lá para novembro, eu acho, eu comecei a ver a AM. Apareceu um anúncio também. Aí eu fiquei desconfiada, né? Eu já tinha caído num anúncio errado. Daí eu comecei a seguir vocês. Vocês ainda faziam aula presencial, eu acho. Daí eu falei, esses caras, né, estão prometendo algo muito bom. Vou acompanhar. E daí eu fiquei acompanhando, e daí começou a vir os resultados. Eu comecei a seguir gente desse mundo de StudyGram, porque era algo muito novo para mim, né? E eu vi a galera falando bem, comecei a ver alguns conteúdos que vocês tinham, né, gratuitos, e começou a fazer sentido para mim. E daí, no início do meu segundo ano de preparação, eu não tinha StudyGram ainda, eu fui fazer StudyGram faz 6 meses atrás, então eu não era envolvida, eu só era uma estudante normal que queria conteúdo. Daí eu assinei a ele. Só que eu entrei com um mentor, que nem mentor é mais aqui. E eu tive uma experiência horrível com ele. Ele não montou. Eu vi aquele horário lindo de vocês, sabe? E daí quando eu entrei na mentoria, ele não fez o tal do horário. Eu falei, não acredito que eu caí na enganação de novo. E daí eu vou dar o... Fala a história inteira. Quando você terminar a história inteira, eu volto pra gente contar sobre esse caso aí. Mas o resumo é, galera, cuidado com o YouTube muito grande. Cuidado.
Mas vai lá, Júlia, Daí, vai lá, segue aí. eu seguia essa pessoa, né? E daí ele entrou pra M. Daí eu falei, juntou o útil ao agradável. Eu gostava do conteúdo dele no YouTube, ele era super didático, assim, né? Daí eu entrei. Aí, daí, tipo assim, foi uma conversa, tipo assim, ele só falou aquilo que ele falava nos vídeos do YouTube. Daí eu falei, não acredito que eu caí de novo nessa. Daí eu fiquei muito chateada. Aí eu acho que eu mandei direct, eu chamei o suporte e falei, olha só, não acredito, eu não tive a experiência Emer que vocês me prometeram, sabe? Cadê o meu horário? Eu entrei porque eu não sabia montar um horário de estudo, porque eu estudava 5 matérias por dia, eu queria esse direcionamento e eu não tive. E daí foi assim, terrível. Daí a galera do suporte foi muito querida comigo, pediu 1000 desculpas, falou que realmente essa galera grande que estava entrando estava tendo muito problema, porque eles estavam se achando super e não seguindo a metodologia que vocês estavam propondo para seguir, sabe? E tava dando errado, né? Porque não tive a experiência. Aí mudei de mentor e deu tudo certo. É isso, pessoal. Júlia já contou muito bem aí. Foi um momento, a gente trouxe alguns grandes perfis aí para a Emi no começo de 2021, já faz 2 anos agora, literalmente 2 anos. E não foi uma boa experiência, realmente há uma dor muito grande, assim. Hoje inclusive, a gente fala muito sobre isso, né? O quanto tem muita gente que passou, foi aprovada, mas, poxa, foi aprovada. Inclusive, na maioria dos casos, são pessoas que não deveriam ser referência, porque são pessoas que passam com 165 questões na prova, passam com 850 de média. Sendo muito franco aqui com quem está vendo essa live ao vivo, gravado, o que é que seja. Você se acha, assim, dentro desse patamar social, cognitivo, perdão, porque eu sei que eu não estou. Eu não sou essa pessoa capaz de fazer 160 questões na prova do Enem. Não fui, inclusive. Passei no UFRN aqui na rabeira da ampla concorrência. O UFRN tem uma nota bem alta dentro do Nordeste. Enfim, mas é isso. Passava em tudo, mas aqui no UFRN fui na rabeira da ampla concorrência. Eu sou uma pessoa normal. Um ser humano normal, carne e osso, cabeça normal. Assim, e tem gente hoje que, claro, chega na prova do Enem e detona, como existia antes da internet também. Só que qual é o grande ponto? Essas notas muito altas são muito bonitas e aí se torna uma grande porta, um grande holofote, um grande banner ali para... Não é nem banner o nome do termo, não esqueci agora. Um grande outdoor, se torna um grande outdoor. Só que na prática são cases que trazem pouca coisa prática para te ensinar. Por isso, pessoas que aprendem mais rápido, tiveram um background aí muito diferente, então vão lá na prova e fazem 170. Mas para as pessoas normais, acaba sendo um pouco difícil. Então, meu feedback, meu direcionamento é esse. Cuidado, tenta buscar a realidade mais próxima e mais parecida com a sua. Essa é a vantagem, inclusive, aqui da Emi, de você escolher um mentor que, por exemplo, passou 5 anos no cursinho, igual você já está indo para o seu 5º ano. Passou no seu primeiro ano de cursinho, igual você está indo para o seu primeiro ano de cursinho. Passou na escola. Você está na escola, pega esse mentor para você aprender o que é que ele fez direito lá na escola. Então, sempre aproxima o máximo da sua realidade. Isso vai te ajudar a ter um encaminhamento ainda melhor. Beleza. Ju, massa contou essa história. Esse fez uma mudança de mentor e foi para o nosso queridíssimo Daniel Perdigão. Não é isso? Isso aí, lindo, perfeito. E daí deslanchou, assim, sabe? Conta a história aí pra galera. Ele foi muito humano, sabe? Ele veio com sinceridade, falou, ó, Ju, não é assim, você tem que ir com calma, você não tá mais na escola, a mentalidade do cursinho é completamente diferente. Ele me mostrou técnicas de estudo, como que estudava de verdade, que tipo assim, não era para decorar, mas que era para realmente aprender. Ele trouxe o QTQ para minha vida, que hoje é meu lema, assim, tipo, porque é realmente aquilo que funciona, sabe? E daí, usando principalmente a parte de simulado fragmentado da AM, me fez evoluir muito, sabe? Me fez crescer, porque eu queria fazer tudo muito rápido. Eu queria evoluir de forma assombrosa e, tipo assim, não tem como, sabe? É um processo, é uma construção. E o Daniel veio me trazendo essa mentalidade de, Júlia, calma, vamos fazer primeiro 15 questões, você vai corrigir muito bem essas 15 questões e depois a gente aumenta. E conforme eu fui fazendo isso, né, fui fazendo simulado, fui entendendo aonde tinha lacuna, onde não tinha, isso foi aumentando, sabe? Eu fui me desenvolvendo. E chegou no final desse ano, tipo assim, eu tava com uma taxa de acertos muito alta nos simulados, eu tava indo muito bem e muito
daquilo que eu esperava no meu primeiro ano de preparação, sabe? Foi uma realização para mim perceber que, tipo assim, com a AM realmente eu consegui crescer, porque me trouxeram uma metodologia que realmente funciona, sabe? E se preocuparam com aquilo que eu precisava e não só me jogaram um monte de material e falaram, se vira. Não, realmente pegou na minha mão e falou, Júlia, é assim. E, tipo assim, as aulas, não é porque o Daniel tá aqui, tá? Mas eu tinha muita dificuldade em física e, tipo assim, o Daniel foi essencial. Eu pegava as aulas dele, são aulas grandes, né? E no começo eu tinha uma certa resistência, porque eu falava, ai, não acredito que eu vou ficar 1 hora estudando física, 40 minutos estudando física. Mas o Daniel tinha uma didática e uma explicação maravilhosa. E, tipo assim, eram coisas que eu aplicava, sabe? Essa questão da M, das aulas ter exercício, não ser só um professor falando, ó, o vetor calcula assim, não sei o que, não. É assim que vai cair na prova, é assim que a gente aplica. Ter tudo isso fez total diferença, porque daí eu não aprendia só o conteúdo e decorava. Eu já aprendia aplicando aquele conteúdo dentro da minha preparação, sabe? Sensacional escutar isso. Sensacional. Esse é o grande diferencial. Toda a metodologia da AM foi construída a partir dessa experiência de ex-vestibulandos e de um time de professores que já estudou para passar em medicina, né? O nosso time Rodolfo, químico, Daniel, estudante de física, mas que já estudaram para passar em medicina. Então tem essa noção do vestibulando e pegam sempre para aplicação muito prática dentro da prova. E é isso que mais ajuda o aluno. Então, já deixando isso muito claro, você que está aqui tem alguma dúvida sobre a plataforma, é uma experiência de cursinho completa, mas com uma pegada, uma metodologia muito mais prática para você aprender a fazer questão, que é o que importa no final do dia. Bem... Ju, muito legal escutar sobre esse ponto, especialmente essa questão do simulado fragmentado, que foi algo que você aplicou com as correções já dentro da prova durante o dia. E eu queria que você falasse mais para a galera sobre essa virada de chave que você teve, né? Entre 2021 e 2022, foi o ano que você mais deslanchou aí. O que é que mudou de um ano para o outro? Você fez mais simulado, fez menos? Fala para a galera sobre isso. No meu primeiro ano lá naquela plataforma geralzona, eu não fazia simulado, sabe? Eu não fiz nenhuma prova antiga, porque em nenhum momento alguém me deu esse direcionamento, sabe? Eu fiz acho que um simulado e daí eu fui mal no simulado e daí eu fiquei frustrada, falei, não quero mais isso, dá licença, não quero sentir dor, vou ficar aqui me iludindo nas minhas aulinhas que eu acho que eu tô indo bem. E tipo assim, não fiz nada. E na AM eu fazia simulado diariamente. Diariamente não, uma vez por semana eu fazia um simulado fragmentado. E nos finais de semana, agora depois de agosto, eu fazia todo final de semana simulado. Todo final de semana tinha uma prova antiga para eu fazer. E isso me deu resistência para a prova, sabe? Isso me fez entender como que ia funcionar, né? Treinar para a prova é muito importante, porque se você chegar lá só achando que aquilo que eu treinei fazendo questão é completamente diferente, sabe? A prova tem a parte do nervosismo, tem as 45 questões que você tem que fazer de uma área, as 45 da outra. É diferente do que fazer esse exercício durante o dia, sabe? E ter esse treino fez eu entender e fez eu deslanchar na hora de fazer a prova, sabe? Me deu segurança, eu acho. O principal coisa, assim. Ó, minha mãe aí falando. Eu ia falar isso agora. Muito bom dia, tia. Seja muito bem-vinda aqui à live da AM. É um prazer ter seu comentário aqui com a gente. Inclusive, eu e Daniel estamos ansiosos aí, aguardando o convite do churrasco, quando a aprovação vier, para ir conhecer. Ju, você inclusive mora em Tubarão, né? Balneário Gaivota. Balneário o quê? Gaivota. Balneário Gaivota. Então pronto, vai ser um prazer conhecer mais uma cidade de Santa Catarina. Ano passado a gente estava em Floripa. Foi perto, mas não foi em Balneário Gaivota. Vamos conhecer Balneário Gaivota agora. Massa. Muito legal escutar tudo isso. Aqui. Inclusive, Voltei. meu pai também, ó, a família toda. Eu saía do simulado e chegava para os meus pais, assim, tipo, acabava umas 6 horas e a gente ia tomar café, né? E daí eu saía do simulado e falava assim, mãe, acertei tanto, evoluí tanto, consegui tanto. E, tipo assim, todo mundo ficava feliz, porque no meu primeiro ano, a evolução não existia, sabe? Era só, estudei um monte, tô morrendo, só quero dormir. E agora não, eu tinha motivação para estudar, sabe? Era ver essa evolução é muito importante, sabe? Tu perceber que tu tá crescendo te motiva a estudar. E que nem você fala sempre, a motivação é super importante pra gente conseguir render muito bem no dia, né?
Exato. Bote isso na sua cabeça, você fica vendo essa live ao vivo gravada, pegue logo esse ponto. Não caia naquela conversa de disciplina pela disciplina. A disciplina é um produto da motivação. Uma pessoa disciplinada, ela está se mantendo naquela disciplina porque ela percebe alguma motivação para se manter dentro do foco, dentro do trilho. Se você não percebe que está evoluindo, que você vai alcançar alguma coisa, seu cérebro não vai te deixar motivado, não vai te deixar disciplinado para nada. Porque vai pensar o seguinte, poxa, eu estou gastando energia à toa. E seu cérebro é uma máquina de economia de energia. Bota logo isso na cabeça. Seu cérebro só quer economizar energia e ponto final. Não quer ser aprovado em medicina, não quer nada. Só quer economizar energia e sobreviver. Então, você tem que trazer sempre um motivo muito claro para o estudo. Por isso que, por exemplo, quem está começando agora, o simulado fragmentado, como o Júlia fez, é uma ferramenta incrível. Porque pega a diferença de você fazer 45 questões, 90, fazer uma prova completa, acertar 30, acertar 15, 15, e você fazer 15 questões e acertar 7. Matematicamente, vamos lá, você fazer 15 questões e acertar 5. Matematicamente, é a mesma proporção. Só que essa diferença do valor absoluto de questões erradas vai te deixar muito menos cansado. Corrigir 10 questões é uma coisa, corrigir 60 é outra. Então é muito melhor fazer o fragmentado. Não acho que você vai acertar mais, você não vai acertar mais não, porque a base de conteúdo que você tem é a mesma. Só que você vai conseguir corrigir 10 questões. Corrigir 10 questões é uma coisa, corrigir 60, meu amigo, é outra. Então, assim, pega esse direcionamento. Ju viveu isso aí na prática e sabe disso. Então, muito, muito, muito legal escutar esse detalhamento da sua história, Júlia. E vamos agora para Daniel contar um pouquinho mais da perspectiva dele enquanto diretor, que orquestrava junto com o time a montagem desses materiais, a organização disso, para ele apresentar o que vai trazer de novo em 2023. Inclusive, antes, Dani, eu queria só deixar para a Ju trazer um pouco da perspectiva dela. Ju, o que é que você sentiu na diferença entre os seus primeiros momentos de AM, lá em 2022, no começo do ano, com aquela etapa da reta final do ano, quando a gente de fato trouxe, né, o cursinho da AM com biologia, com um novo professor de matemática? Conta pra galera assim, como é que foi essa experiência. Então, no começo, a Amy era muito, tipo assim, eu usava, né? Para fazer simulado, para corrigir simulado. O que eu gostava muito era a questão ali da correção em vídeo, porque ajuda muito, né? Você entender. E ao longo do tempo, e até o Daniel Perdigão foi colocando isso dentro da minha grade de horários, era tipo assim, usar não só a M como uma plataforma para eu fazer simulado e ter mentoria, mas realmente como uma plataforma para eu estudar por ela, para eu usar os materiais. Vocês começaram a disponibilizar as aulas gravadas, né? Tipo assim, com a aula mesmo, sabe? Não só ali a aula prática dentro, depois do simulado, e trazer as listas QTQ que eu amo. É muito perfeita, porque tem ali todas as questões, tem a resolução comentada. E, tipo assim, todas as vezes que eu não entendi alguma coisa, principalmente em química, eu ia lá falar com o Rodolfo, falava, Rodolfo, não entendi isso aqui, me explica. Daí ia lá, o Rodolfo gravava 30 mil áudios me explicando detalhadamente cada coisa. E esse contato que a gente tem com os professores e ali no grupo também de tirar dúvidas é muito importante, sabe? Porque a galera ela é muito didática e ela é muito aberta para receber a tua dúvida, sabe? Tu não te sente julgada, tipo assim, meu Deus, que burra, não sei isso, sabe? Não, Júlia, não tem problema, você não entendeu? Então vamos lá, grava o áudio, ó, entendeu? Não, então vamos, deixa que eu te chamo aqui, vamos falar por vídeo, mas você vai sair daqui entendendo isso, sabe? Eu acho que ter esse contato com o professor faz muita diferença e é algo que a gente não vê muito nas plataformas, né? Tipo assim, eu usava o físico online, usava o matemática online e eu não tinha isso, sabe? Era só o grupo de tirar dúvidas e eu nunca mandava dúvida, porque às vezes eles eram meio grossos, assim, e eu ficava, oi, não tô afim de ser julgada, vou mandar lá na M. E vocês respondiam todas as dúvidas, sabe? Não só aquilo que era do material de vocês, mas vocês estavam abertos para receber qualquer coisa. E daí eu fui crescendo dentro disso. E daí chegou os simulados revisionais que foram perfeitos. As aulas com o Arthur abriram a minha cabeça. O Arthur me fez entender razão e proporção que eu não conseguia. Ele pegou na minha mão e falou, Júlia, não acredito que você consegue fazer geometria e você não está entendendo razão e proporção. Senta aqui, vamos botar isso na tua cabeça. E entrou. E, tipo assim, os materiais melhoraram muito, sabe? Eu acho que vocês estão em processo ainda de construção, então é uma parte que a galera precisa entender também, sabe? Que às vezes sim, existem erros, às vezes falta uma coisa e outra, mas
vocês são muito abertos para ajudar, sabe? E é a gente construindo junto com vocês isso também, sabe? Porque vocês escutam aquilo que a gente tem a falar e tentam ao máximo colocar tudo aquilo que a gente dá como orientação para vocês. Isso é assim, é o grande ponto aqui dentro da AM. Inclusive, Júlia trouxe um ponto que a gente sempre comunica, explica, para deixar muito claro o porquê a gente cobra os valores que a gente cobra na mensalidade, se comparar, por exemplo, as grandes plataformas com todas as matérias. Vão cobrar aí R$19,90, R$29,90 por mês para todas as matérias. Ju, eu acho que está dando só um eco. Não sei se é o seu áudio ou é o do Daniel. Pronto, vamos. Quando a gente for falar, a gente abre. Quando a gente for escutar, a gente fecha para não dar o eco. E aí, qual é o grande ponto? Aqui na EMA a gente vai cobrar mais. Vai cobrar essa faixa de R$200 no plano com o mentor. Aí você vai ter um mentor individual, curso de medicina, que vai dedicar um tempo da rotina dele só para você todo mês, toda semana na prática, conversando no WhatsApp. As 4 matérias do dia 2, mas com a monitoria de fato dedicada, de fato individualizada. E, poxa, todo o conteúdo agora completo de Química, Física, Biologia e Matemática, simulado semanal. Então, o valor acaba precisando ser um pouco mais alto, porque para a nossa projeção de crescimento, não é a nossa ideia ter 10 mil alunos do dia para a noite. Então, a gente vai ter menos alunos, precisa cobrar um pouco mais alto, mas essa conta fecha muito, porque você está tendo um serviço muito mais cuidadoso para a sua preparação. E esse cuidado, essa individualização, assim, na prática, né, não só na propaganda, porque hoje na propaganda todo mundo coloca, mas na prática faz muita diferença. Júlia está aqui a prova disso. Muito legal escutar assim, a mudança e o quanto foi a vida, foi a preparação dela de fato na prática. 2021, né, preparação mais de manada, aquela propaganda falsa meio que não se aplica, e na vida real, em 2022, junto com a Emma. Incrível, incrível, incrível. Ju, maravilha, assim, muito bom escutar todo esse detalhamento. Continue aí. Daniel vai agora mostrar para vocês que estão aqui ao vivo, até para a Ju também, o que a gente vai trazer de novo em 2023, justamente essas mudanças que Júlia comentou. Ao longo do ano 2022 foi muita mudança, foi muita construção junto com os alunos sempre. E agora em 2023 vamos ver muita coisa nova, já está praticamente pronta e só sendo entregue dentro do ano ao longo do ano na plataforma. Vai lá, Daniel, mostra para a galera. Eu vou montar o computador para eu ir apresentando enquanto você fala, para a galera ver na prática como é que está isso. Vai lá, Daniel. Boa, boa, boa. A história de Júlia é muito impactante para a gente, né? Porque é uma história bastante singular e a gente, tipo, desde o início da mentoria, a gente buscando a individualização, né? Então, a particularidade dela, a gente sabia, tipo, os professores levavam para o grupo, a gente precisa discutir isso aqui sobre a Júlia, assim como a gente faz com os outros alunos também. E, tipo, a gente criava planos de ação para ajustar, por exemplo, a rotina da Júlia, que aconteceu no final do ano passado, o problema dela por razão e proporção. Esse questionamento que o Arthur levou para ela, a gente ia discutir no grupo. Peraí, como assim? A Júlia está com dificuldade em razão e proporção, mas se ela, tipo, nas estatísticas dela, ela acerta muitas questões que tem um grau de dificuldade mais alto. Peraí, isso pode afetar o TRI dela. Então, Arthur, plano de ação rápido para a Júlia. Aí, tipo, resolveu o problema. Então, isso é o primeiro ponto, né? A nossa individualização, que não é uma novidade para agora, não é uma novidade para esse cursinho que a gente está construindo agora para 2023, é uma coisa da essência da mentoria que existe desde quando isso aqui era só mato. Então, era uma coisa que era uma dor nossa. Então, a solução que a gente trouxe para vocês foi justamente para alimentar uma coisa que era carente da nossa preparação. E isso tem um sentimento muito forte, que a gente até hoje segue muito isso. Agora, em relação ao cursinho de 2023, né? Não foi uma coisa pensada do dia para a noite. Esse projeto não está sendo construído tipo agora. É uma coisa que a gente veio construindo desde, por exemplo, de janeiro do ano passado, fevereiro do ano passado, que a gente via uma grande lacuna nos cursinhos que os nossos alunos passavam. Tipo, o Pedro mesmo levantou uma pauta um dia numa reunião e falou, cara, a gente não pode deixar esse cara que está fazendo aqui a mentoria assistir aulas desse perfil, ser acompanhado em relação à disciplina dessa forma. Então, cara, por carência de mercado, a gente vai realmente criar o cursinho. E, tipo, foi uma coisa estruturada durante um ano inteiro. E a primeira validação que a gente teve foi justamente na revisão do ano passado. A gente chegou lá, mostrou o Masterclass para você e falou, então realmente dá certo. A gente vai fazer o cursinho para 2023 e a estrutura justamente vai ser essa. E pronto. Daniel, qual é a estrutura maior, materna, ali do que será o cursinho da mentoria para 2023? A gente vai trazer para vocês 3 coisas. Apenas 3. Coisa simples, certo? Simples, direta, lógica. Vocês vão ter economia de tempo, economia de energia e economia de esforço.
E para isso, a gente vai trazer muitas outras coisas, um arsenal de ferramentas para que vocês, repetindo, consigam economizar tempo, energia e esforço, certo? Daniel, como é que a gente está preparando isso aí? Lembra que é uma equipe gigantesca por trás dos bastidores. Você vai ver, por exemplo, geralmente 5 pessoas, talvez 6, que seria Pedro, eu, o Arthur, o Rodolfo e o Lucas, e o seu mentor. Então você vai ver muito essas 6 pessoas. Mas lembrando que atrás, aqui nos bastidores, tem cerca de 50 pessoas trabalhando para trazer uma estruturação muito completa para você em 2023. Então, Daniel, o que é que a gente vai fazer? Pronto, primeira coisa. A Gília trouxe um ponto. Daniel, caramba, eu não acredito que eu vou assistir uma aula de Daniel de Física de 1 hora. Não vai existir mais esse problema, Júlia, porque eu sei que isso é um perfil muito comum aqui no nosso produto, na nossa galeria de alunos, que assim, são pessoas que têm dificuldade, sim, no assunto física-matemática. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fragmentar o máximo possível as aulas que a gente vai gravar agora. E quando eu falo fragmentar, é justamente detalhar ponto por ponto. A Júlia hoje, eu estava falando com ela hoje de manhã, e ela pediu para mim um calendário de física e tal, árvore. E a gente tem, por exemplo, uma aula de vetores, uma aula de movimento retilíneo uniforme, uma aula de gráficos. Então, aquela aula que tinha 1 hora do ano passado, agora vai virar 10 aulas de 20 minutos. Então, para você justamente focar no que importa. Lembrando que o core, antes de tudo, seria justamente o estudativo. Então, você vai fazer o simulado, você vai errar uma questão específica de quê? Movimentos retilíneos uniforme. Daniel, então eu posso buscar a aula desse assunto para aprofundar? Pode. Lembrando que o assunto, antes de tudo, é revisado na resolução. Todas as nossas resoluções de simulado são resolvidas em vídeo, justamente com a voz dos professores. Então você vai me ver na resolução, vai ver o Rodolfo, vai ver o Lucas, vai ver o Arthur. Então aquela voz vai ser comum. Então o mesmo mecanismo que nós damos na aula, a gente vai dar na resolução também. Então, Daniel, mesmo assim, eu não consegui entender de forma aprofundada, porque os alunos, a gente sabe, eles têm graus de dificuldade diferente em cada tópico. Aí você vai e enxerga, pronto, MRU, onde é que eu vou assistir? A aula dentro da plataforma. Vai ter uma aula de 20 minutos e uma aula de exercício com algumas questões propostas. Então, o primeiro ponto, que foi uma dor da Júlia do passado, já vai ser a solução para agora. A gente, ao invés de ter uma aula colossal de 1 hora e pouco, a gente vai ter justamente o módulo fragmentado. Até se o Pedro quiser dar um spoiler para o pessoal, pronto, perfeito, Pedro. Aí, nessa árvore de assuntos, a gente consegue enxergar esse detalhamento cada vez maior. Então, você vai ter em cinemática, por exemplo, como o Pedro está mostrando aí, conceitos básicos, velocidade, MRU, aceleração. Então, são fragmentados. O que era uma aula só, agora são 12 tópicos. E cada tópico desse traz questões propostas, cada tópico desse traz uma nota de aula que é uma espécie de planner, uma espécie de resumo lá, mostrando para você o que a gente pontuou de importante para aquele tópico. Então, é um ponto muito aprofundado que a gente vai fazer com cada ponto desse aí em relação ao detalhamento, né? Então, perceba que uma outra coisa que a gente vai trazer, lembra lá, é a visão materna, economia de esforço, tempo e energia. Então, se você olha para isso aí, olha, pronto, ó, eu fiz as questões da aula, a aula foi concluída e eu tirei minhas dúvidas. Você deixa tudo isso bem claro em relação a esse primeiro tópico, certo? Então, em relação às aulas teóricas, todas as aulas vão ser regravadas para entrar nesse perfil de detalhamento muito maior, beleza? Então, o primeiro tópico que a Gilda falou foi justamente esse. Mas, Daniel, será que cai tudo isso da mesma forma no Enem? A gente sabe que não. E, para isso, você vai ver uma coisa meio que diluída. O quê? Algumas aulas dessas vão ter mais questões do que outras. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai aprofundar nas questões que tem nas aulas que tem mais quantidade de questões. Mas não só isso. Quando a gente passa para um outro material, Pedro, que é justamente o material da entrega das aulas práticas, você vai ter ali um tópico justamente do que mais cai naquele assunto. Então, por exemplo, o primeiro bloco de aulas que a gente vai entregar esse ano vai ser justamente o bloco de dinâmica, né? Então, você vai assistir o bloco de dinâmicas lá na aula teórica, só que você vai assistir na aula prática o que realmente cai. Quais são as tendências de prova para aquele assunto. Então, Daniel, eu vi tudo de forma linear lá no módulo de dinâmica, só que eu vou ver com grande profundidade, por exemplo, no tema da aula 1. Se o Pedro conseguir dar o zoom no tópico 1, ó, tem lá, dinâmica, forças e leis de Newton. Então, a gente vai entender mais a noção de equilíbrio sobre esse assunto. Então, perceba, a gente assistiu tudo de forma linear nas aulas teóricas e o que realmente cai, o que são tendências de prova, vai estar na aula prática. Mas, Daniel, vamos lá. Uma coisa que a Júlia falou, e eu gosto muito de falar com os meus mentorados, gosto muito de falar com os professores. Se a pessoa está, por exemplo, acertando, sei lá, um número qualquer, vamos ver na minha cabeça aqui, 32 questões,
e essa pessoa precisa chegar em 40, lembra que não é de uma vez que você chega em 40. Você vai aumentando progressivamente de forma de uma em uma questão. Daniel, eu estou estagnado em 32. O que é que você precisa fazer? Vamos entender uma coisa. Vamos analisar seus erros. A gente faz seu raio-x. Aí a gente percebe que em toda a prova você está errando, por exemplo, uma questão de ondulatória chamada interferência. Peraí, Daniel, interferência. Toda prova cai isso? Geralmente, uma prova sim ou uma prova não, nos simulados de AM. É um assunto importante, é um assunto de alta recorrência. O que é que a gente vai fazer? Corrigir esse ponto. Então você passou de 32 para 33 agora. E é assim, de grãozinho em grãozinho são os passos que fazem o caminho, né? E a gente vai concluir esse ponto assim. Mas, Daniel, me diz uma coisa. A aula de ondulatória só vai sair lá para os últimos meses do roteiro, não é? Exatamente. Então, o que é que eu posso fazer? A gente vai adiantar uma coisa para vocês, que é uma novidade para a gente. Nossos professores, a partir desse ano, eles vão ser democraticamente falando para vocês aqui agora, para vocês enxergarem já essa novidade. Todos os professores agora estão estudando para ser especialistas de prova. Assim como eu sou especialista de prova, assim como o Rod é especialista de prova, o Arthur está estudando para isso, o Lucas está estudando para isso. Então, eles vão ser especialistas na disciplina dele. Aí você vai ter lá um material que a gente vai entregar para vocês logo no início agora do final de janeiro, no início de fevereiro, que é as métricas do Enem. Se Pedro tiver o link aí, Pedro, eu acho que talvez você não tenha, né? Tenho Mas sim, o dashboard... tenho sim. Vou abrir aqui. É o dashboard das estatísticas. A gente vai mostrar para você o que realmente cai no Enem, o que vem mudando em perspectiva para esses últimos anos. E uma coisa bem interessante a perceber isso aí é que você vai poder usar isso aí de forma bem automática. Você vai clicar lá, por exemplo, sei lá, em Química. Aí você vai conseguir enxergar o que vem caindo nesses últimos anos. E o tópico que você está tendo muita dificuldade. Será que isso aí realmente é importante para o Enem? Você não vai precisar justamente ligar para o Rodolfo e perguntar: Rodolfo, eu estou com grande dificuldade aqui em saber se química orgânica, reação com aromáticos cai muito no Enem. Aí você clica lá no dashboard, bota em química orgânica e vai procurar o tema. Será que esse tema é importante? Pum! Aí vai ter lá 22 questões nos últimos 10 anos de Enem. Pronto, perfeito. Então você sabe que esse assunto é importante e é um assunto de grande recorrência. E diferentemente do que você pode encontrar em raio-x do Enem em outros cursinhos, é que os tópicos das aulas estão coincidentemente estruturados em relação a essa estatística. Então, se você encontrar lá, por exemplo, aceleração, isso cai com qual frequência? Aí você olha na aula de física e vai ver que o mesmo tópico está lá estruturado. Então, a gente vai ter uma mesma linguagem, o mesmo idioma por dentro da plataforma, para que você perceba que essa conexão. Sem querer, você vai perceber todas as conexões que vão existir entre simulado, resolução, aula teórica, aula prática, o grupo de monitoria, que esse ano também está bem estruturado com professores formados, especialistas ali. Então, tipo assim, o que você vai enxergar aqui é uma conexão nesse ecossistema. Você vai perceber que tem integração com o simulado e a aula prática. Você vai perceber a integração da aula teórica com as resoluções que você vai ouvir. Então, a integração do ecossistema da mentoria está muito integrado, certo? E lembrando, antes de tudo, que o objetivo da gente com esse curso em 2023 é trazer para você a economia de 3 coisas. E só isso, lembra sempre disso. Economia de tempo, economia de esforço e economia de energia, certo? Tudo que está pensado aí, está pensado em economizar uma dessas 3 coisas para você. Beleza? Estou aqui procurando esse dashboard. Você lembra, você estava em algum grupo aí, Daniel? Não achei. Vou mandar o link para você aqui no WhatsApp, beleza? Por favor. Pessoal, para a gente não deixar de mostrar esse dashboard, esse detalhamento das métricas para vocês. Vocês vão adorar ver. E agora, vamos para as perguntas, tá? Vou virar aqui minha câmera. Prontinho. Foi. Bora para as perguntas enquanto o Daniel puxa para a gente esse link. Justo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, né? Tá, Daniel deu uma... Ah, voltou. Pronto, Lu, Pedrinho. Joguei no teu WhatsApp. Ah, beleza. Aí você abre o de química, que é o que tá pronto já. Tá. Então, deixa eu... Pronto. Deixa eu puxar uma pergunta aqui muito boa para a gente. Milena Souza perguntou, e aí, Ju, vou deixar para você responder enquanto eu vou abrindo aqui o dashboard. Em 2022, fala quais cursinhos você fez? Pode abrir tudo aí para a gente conhecer, para a galera que está em casa também conhecer. Foi a AM, o professor Ferreto, e daí dentro da plataforma do Ferreto eu usei principalmente a parte de química, que eu gostava muito da didática do professor,
E a parte da redação, que eu não gostei tanto, eu não achei que a redação valeu a pena, esse ano eu já mudei. Usei o Matemática Online e o Física Online, e usei a plataforma que teve de revisão de biologia do BioATP. Eu acho que foram essas. Que eu lembro assim, foram essas. E a AM, né? Obviamente. Perfeito, obviamente. Perfeito, show de bola. Muito bom conhecer, galera. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer um desses cursinhos que ela falou, vão lá na Indy dela. Ju tem um Instagram muito bom. Quem não segue ainda, pelo amor de Deus, siga e não perca tempo. E, pessoal, olha que legal. Dandan, estou aqui com a tela compartilhada para a gente apresentar para a turma o material, né, o dashboard que os alunos vão receber para estudarem as métricas. Olha que coisa linda isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, parece que eu estou vendo o painel da NASA. Dandan, vai lá. Vou botar aqui em química, que você falou. E aí, mostra, apresenta aí para o pessoal. Perfeito. Vamos lá. As letrinhas estão muito pequenas, mas dá para a gente entender uma coisa. O primeiro gráfico aí, a gente vai mostrar justamente os assuntos com grau de recorrência, beleza? Então, tipo, o que são os assuntos, Daniel? Os assuntos são, por exemplo, sei lá, química orgânica, estequiometria, físico-química. Os assuntos são esses. Eu não estou falando do tópico da aula, mas o assunto. O primeiro gráfico vai mostrar como é que esses assuntos caem no geral em relação à prova. Aí você já olha para esse gráfico aí de rosca, né? Que a porcentagem e intensidade desses assuntos. Beleza, isso aí é show de bola, dá para você ver no panorama geral. Mas isso aí seria uma boa estatística, mas não só isso. A gente separou também por aula, tá? Por tópico de aula. Então, se o Pedro conseguir dar um zoom out aí e clicar, por exemplo, perfeito, em química orgânica, vê lá embaixo, Pedro. Em assuntos, na coluna, exatamente, ó, aí embaixo. Quando você olha para aí, você vê os assuntos das aulas, certo? Em relação à porcentagem. Se Pedro conseguir mostrar a porcentagem um pouquinho para a direita, acho que é só digitar a câmera, Pedro, a câmera do teu celular para a direita. Pronto. Primeiro tópico aí tem hidrocarbonetos, por exemplo. A gente colocou aí, ó, por exemplo, 6 questões. Se Pedro conseguir filtrar por porcentagem, aí você vai conseguir... Pronto, aí perfeito. Você vai perceber por quantidade de assunto. Então, vamos lá. Química orgânica, reações orgânicas. Esse título que está aí é justamente o título da aula que o Rodolfo vai gravar. Aí você consegue perceber que nos últimos anos, né, já caíram 22 questões sobre esse tópico que eu tinha falado anteriormente. Propriedades físico-químicas, Janel, 13 questões. Então, você consegue analisar, já por esse ponto aí, quais são os assuntos mais importantes e quais as aulas você deve realmente ter o tchan ali para chamar a sua atenção. Peraí, como é que eu estou assistindo química orgânica? O assunto de reações orgânicas. Será que eu estou conseguindo fazer com grande facilidade as questões? Aí você percebe que não. Tem uma sequência de erros recorrentes em relação a esse tema. Então, peraí, eu preciso dar uma atenção para isso? Se você olha aqui, estatisticamente falando, é um assunto importante de você dar uma aprofundada, né? Então, baseado nisso daí, você já vai conseguir ter um direcionamento mais intensificado. E, claro, se você tiver a ajuda de um professor, tiver a ajuda do mentor, com certeza esse tópico, né, vai ficar mais fácil para você interpretar. Mas, antes de tudo, o objetivo disso aí é trazer justamente economia de tempo para você. Economia de esforço. Você não vai precisar fazer todos os Enems para saber que esse assunto é importante, que é um assunto recorrente. A gente está dando para você isso de graça, certo? É economia justamente de tempo, de esforço, de energia. Então, se você percebe todo esse estudo aí, percebe justamente clicando em um tópico, quantas questões já caíram desse assunto, por exemplo, nos últimos Enems. Se Pedro clicar em qualquer parte desse gráfico de rosca, Pedro, qualquer tópico, pronto. Clicou na aula, perfeito. Aí ele percebeu aí, ó, como é que esses assuntos caíram nas últimas provas. Caíram 2 questões no Enem 2021, uma questão no Enem Libras, e aí você consegue fazer essa intensificação. De novo, economia de tempo, de esforço e de energia para vocês. Beleza, Pedroles? Sensacional. Ó, tá respondendo isso aqui. Como até a Emily comentou agora, é tudo mastigado para você aqui dentro da plataforma da Emily, para que você tenha uma economia muito grande de tempo, esforço e tenha muito mais resultado, beleza? Gente, e aí Caíne comentou, tinha feito uma pergunta, os planners ficaram disponíveis dentro da plataforma? Com certeza, tá? Não só os planners, como os dashboards, tem muita coisa dentro da plataforma para vocês, doutoras e doutores. Pessoal, cadê Ju? A Ju não está conseguindo participar, tô dando mensagem aqui no
no Insta. Pera aí, Ju, vamos trazer você aqui pelo menos pra gente fazer uma foto de encerramento. Ó, mandei de novo o convite. Calma que vai dar certo. Deixa eu tirar aqui a mensagem, que já diminui um pouco. Fica mais leve. Ei, pronto. Ju, vê se você consegue agora. Manda um pedido para participar, que aí eu aceito aqui. Estou mandando para você também o pedido por aqui. E time, uma pergunta para a galera que está aqui ao vivo junto com a gente. Boa, vou pegar a pergunta de Sinair. Deixa eu pegar aqui. Pera aí, doutor, que eu vou procurar a sua pergunta. Cara, manda aqui de novo, que eu não estou achando ela agora. Não está mais aqui nas perguntas. Envia de novo. Doutores, doutoras, pronto. Letícia perguntou quando as aulas vão entrar. Daniel, fala que eu posso compartilhar aqui também para o pessoal. Show de bola. Quem já for nosso aluno, né, a gente já antecipou esses materiais, que é um material importante para o material de calendário, né? Espero conseguir até mostrar aí, perfeito. Os nossos alunos já receberam nos grupos internos esse calendário. Só que as nossas aulas e o nosso material para 2023, a gente justamente vai começar a entregar na última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro. Então você vai ter o que lá? A entrega dos primeiros simulados, a entrega das primeiras resoluções. Você vai ter o primeiro bloco de aulas teóricas sendo entregue. Na semana seguinte, tudo isso se repete com a adição das primeiras aulas ao vivo, tá? As aulas práticas aqui dos nossos simulados. Então, quer data? Última semana de janeiro, que é justamente o dia que a gente começa. Se você é aluno, entrou agora e não tem esse material, lá no grupo Informativos, a gente já antecipou todos esses materiais aí para vocês, beleza? Então, Daniel, eu quero esse material. E já é aluno, grupo Informativos do Telegram, esses materiais estão lá fixados para vocês, beleza? Olha só o calendário de entregas aqui para vocês, apresentando detalhadamente todo esse material, todas essas entregas. Ó, tá aqui para todos vocês. Beleza? Show! Deixa eu pegar aqui as perguntas. Júlia voltou, graças a Deus, está entre nós, deu tudo certo. Pegando aqui a pergunta do... Pronto, responder essa pergunta. Boa, Lete. Pessoal, queria aproveitar para fazer uma pergunta. Alguém aqui tem alguma dúvida ainda sobre como funcionam... olha, pergunta muito boa. Como funcionam os simulados da AM? Fala sim ou não aí nos comentários. Sim, se você tem alguma dúvida sobre como funcionam os simulados da AM. Não, se você não tem nenhuma dúvida. Você já é aluno, já conhece as provas. Fala sim, só para a gente saber, a gente já mapear. Viu que é uma pergunta excelente. Enquanto a galera vai enviando sim ou não aí nos comentários, eu queria aproveitar, Ju e Dandan, para a gente fazer a nossa foto da live. Antes que, como já falaram aí nos comentários, Marquinhos Zuckerberg dê trabalho pra gente igual ele deu ontem. Tá, vamos lá fazer essa nossa foto. Galera, quem tá aí acompanhando ao vivo já aproveita para printar a tela, postar nos stories, beleza? Eu vou aqui também, vamos todo mundo, peraí. Calminha, pronto, agora sim, vai. Fazer mais uma, pronto. Show de bola, doutoras e doutores, print feito. Deixa eu ver aqui. Pronto. Caíme tem uma dúvida ainda sobre o simulado. Vou aproveitar e colocar aqui na tela essa pergunta. Daniel, fala para o pessoal, para a gente fechar a live e depois a gente deixa ajudar a perspectiva dela dentro das provas da AM, sobre como essas provas são montadas, sobre qual a diferença entre os tipos de simulados dentro da plataforma, para quem ainda tem essa dúvida. Vai lá. Show, Pedroles. Simulado, né, para a gente aqui, é uma ferramenta extremamente importante justamente para gerar a individualização do estudo, né? É a partir do simulado que você vai realmente saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Isso é muito importante para a gente testar justamente a hora H, certo? Muita gente se prepara ao longo do ano, faz tipo quantidade de simulados extremamente baixos. Quando eu falo baixo, é 4 simulados por ano. Isso é muito pouco para o que você precisa testar e treinar a hora H, que é justamente o que vai fazer você pontuar, certo? Então, além disso, a gente pega esse simulado como sendo uma ferramenta extremamente importante para saber quem você é, entender justamente seus dados. A gente vai entregar isso para você totalmente no dashboard, você vai conseguir perceber, tô errando pra caramba esse tema aqui. Que tema é esse que eu sempre erro? Aí você vai ter lá matemática, análise combinatória
princípio fundamental da contagem. Pode acontecer essa especificidade, né? Mas para a gente entender como é que a gente trabalha para ajustar esses problemas aí e tornar a solução, a gente divide os nossos simulados em 3 categorias, tá? O primeiro simulado é o simulado semanal. Como o nome já diz, a gente entrega para você toda semana. E esse simulado ele tem um caráter específico que é do tipo evolutivo. Como assim, Daniel, evolutivo? Uma fração dessa prova é feita justamente com questões autorais, certo? E essas questões são justamente coincidentes com o assunto que você está estudando na semana. Então, digamos que vai chegar na semana 8 e você vai estudar corrente elétrica, eletrodinâmica, tensão, resistores. Vai ter nessa prova uma fração pequena de assuntos de eletrodinâmica, que é justamente o assunto que você vai estar recebendo na semana. Aí, à medida que o ano for passando, você vai receber essa fração de conteúdos da semana, mas lembrando, não é a prova inteira, senão isso aí seria uma lista de exercício, né? Só de um tópico. E o resto das questões, o que sobra dessa fração, a fração complementar, seria justamente assuntos baseados na métrica de recorrência do Enem. Então, Daniel, eu já vou ver no meu primeiro simulado ondulatória. Já vai cair a questão do ondulatório no primeiro simulado. Lembra que o objetivo é você revisar o padrão da prova. Você perceber pelo treino a recorrência de questões. Beleza, Daniel? Você vai preparar para a gente um dashboard que vai economizar muita energia. Não vou precisar fazer todas as provas do Enem para saber que o ondulatório é um assunto recorrente. Beleza, mas você vai ter que treinar e pegar isso na prática. Show de bola. Então, o simulado semanal, que é o nosso primeiro produto, né? É um produto que você vai aprender e aprofundar e praticar os assuntos que você está estudando na semana. Além de perceber também a outra fração complementar de assuntos seguindo as métricas do Enem. Essas provas são feitas pelo corpo de professores da mentoria. Então, você vai ver mais uma conexão aí entre as aulas e os simulados. Como são eles que preparam, como são eles que fazem a curadoria, as aulas vão ser muito aprofundadas em relação àqueles tópicos. Então, show de bola. Simulado semanal é isso, simulado evolutivo que você vai receber semana após semana, seguindo todo o mesmo padrão de resoluções em vídeo, questões muito bem selecionadas, questões inéditas também na prova. Segunda categoria é o simulado geral. Daniel, pelo nome já dá para saber que vai ter todo o conteúdo, né? Exatamente. E esses simulados gerais você vai receber em momentos específicos ao longo do ano. Como a gente faz o simulado semanal e esse simulado tem um caráter evolutivo, vai ter uma fração da prova muito tendenciosa para aquele assunto da semana, o geral vai ser justamente específico para você treinar tudo igual ao Enem. Então, é uma prova baseada nas métricas do Enem. O número de questões de cada assunto vão ser diversas. A gente não vai ter uma polarização num tópico específico, como existe no simulado evolutivo do simulado semanal. Lembrando que esse caráter é um caráter pedagógico, tá? E você vai justamente estudando à medida que a semana for passando. Então, beleza, eu vou ter o simulado evolutivo, mas também terei simulados gerais. Exatamente. Chegando lá no fim do ano, a gente chega nas nossas masterclass de revisão e você vai encontrar um outro tipo de simulado, que é o simulado revisional. Simulado revisional seria o quê, Daniel? Um simulado que vai ter as mesmas métricas do Enem e com toda a prova justamente autoral, certo? Então, toda a prova são questões inéditas para você. Toda a prova vai ter justamente questões muito parecidas com a prova do Enem. Então, para você, já nessas 12 últimas semanas do ano, na verdade, são 13, né? Que a gente sempre separa uma semana a mais para você não precisar fazer tudo nas carreiras, vai que atrasa alguma coisa, então a gente separa ali 1 ou 2 semanas no final. Mas o simulado revisional, que é a última categoria, o terceiro simulado da AM, é um simulado tipo cópia plagiada do Enem, entendeu? Quando eu falo cópia plagiada, não são as mesmas questões, são as mesmas competências, são as mesmas habilidades. E você, lendo uma questão da mentoria do simulado revisional, você vai pensar, pô, esses caras olharam para a prova do Enem e fizeram uma questão muito parecida, mais ou menos isso. Lembrando que quando você é professor e pode mandar uma questão para a banca do Enem, você vai mandar pelo menos 3 questões daquele mesmo tópico. Então, se você viu ano passado, por exemplo, a questão de identificação de funções orgânicas, a pessoa que mandou aquela questão mandou também mais 2 muito parecidas. Então, muito provavelmente, você vai poder pegar uma questão parecidíssima com aquela que você fez em 2022, por exemplo. Então, a gente já sabe disso, sabendo disso. A gente tem um corpo muito forte em relação ao Enem e a gente sabe disso. Então, peraí, se essa questão caiu, por qual motivo não pode cair de novo? Se já saiu na seleção, ela pode aparecer de novo, mas lembra, não é a mesma questão. É a mesma competência, o mesmo esqueleto. Então, replicando isso, sabendo desse conhecimento específico, a gente vai e repete questões com a mesma competência, com a mesma habilidade, com o mesmo raio-x, com as mesmas fontes. Se você quiser justamente pegar depois, para comprovar o que a gente está falando aqui,
existe um material chamado Comparação Enem 2022. Se o Pedro até tiver aí fácil, nesse material a gente pegou as questões do Enem 2022 e trouxe justamente como a mentoria deu essas questões ao longo do ano. Então isso aí, antes de tudo, para trazer calma para vocês e mostrar que o nosso método é comprovado e a gente consegue trazer tipo, questões com o mesmo padrão da prova do Enem. Vou mostrar agora esse material e enquanto eu vou botando ele aqui na tela, Ju, conta para o pessoal a perspectiva de fazer uma prova da AM em relação a fazer outras bancas. Deixa eu até virar aqui para repetir essa pergunta. Conta para a galera, Ju, a diferença de fazer o simulado da AM para fazer as outras bancas de simulado. Se a prova ser mais difícil, o gabarito depois ajudar mais na correção, tipo, te mal machucava assim, essa prova tão acima do nível. Como é que foi para você e também como é que foi a experiência de pegar a prova do Enem de fato, falando, poxa, essa prova tá pancada. Conta pra galera essa perspectiva de aluna. Então, eu usei outras bancas também, né? Mas o que eu sentia mais diferença ali, que o Daniel falou, né? Na questão dos simulados iniciais ali, não os revisionais, os outros, né? Os semanais, desculpa. Eles eram essa coisa, sabe? Da gente entender quais eram os pontos fortes e quais eram os fracos. Porque como você tinha uma certa quantidade de questões a respeito de um assunto que ia trabalhar na aula, você já conseguia ir para a aula muito bem alinhada para saber o que você realmente precisava prestar atenção, sabe? E isso ajudava demais. Além da correção em vídeo, que eu falo assim, sempre. É muito, muito bom. Eu gostava de assistir a resolução, principalmente por ser cálculo, né? A maioria das coisas. Olhar até o ponto que eu não entendia, o ponto que eu travei. E ali eu dava pausa e continuava do meu jeito, sabe? Isso ajudava demais, porque você tinha uma resolução muito bem detalhada e que você conseguia aplicar de verdade, sabe? Porque normalmente quando é questão de conta, a resolução só comentada, às vezes você fica com dúvida mesmo assim, sabe? E ter a em vídeo fazia toda a diferença. E eu achava, principalmente ali os revisionais, cara, muito igual à prova do Enem, sabe? Muito igual mesmo às antigas. Porque se eu olhava, é bem o que o Daniel falou, se eu olhava para a questão, eu fazia a prova durante a semana e no final de semana eu ia fazer a prova do Enem, né? Tinha questões que eu olhava e falava, cara, eu já fiz essa questão. É só replicar, sabe? Porque eu já tinha pegado a manha do negócio. A prova do Enem esse ano, principalmente na parte de naturezas, né? Ela veio pancada, eu já conversei bastante sobre isso. Ela veio muito, muito diferente dos últimos 2 anos, né? Que foram provas mais fáceis, na minha opinião. Elas estavam mais fáceis, elas estavam mais parecidas ali com 2017, 2018, uma prova mais robusta, mas que a AM também trouxe essa parte, sabe? E, tipo assim, eram as questões difíceis da AM que às vezes eu negligenciei, sabe? Eu falo, essa aí é difícil, vou torcer para não cair no Enem. E daí caiu, sabe? É algo que eu vou focar muito esse ano. Tipo assim, é difícil, então eu tenho que aprender, porque provavelmente vai estar, porque a prova tá ficando mais difícil. Mas vocês entregaram esse conteúdo, sabe? Ali, principalmente aquela que teve que tinha a bússola. Cara, o Daniel deu uma questão muito parecida. E que eu fiquei assim, cara, se eu tivesse prestado mais atenção, teria sido mais fácil, eu não teria perdido tanto tempo na questão, sabe? Tá, Então, aqui, Daniel, essa questão. Material. É a gente saber usar de forma muito coerente isso, sabe? Isso aí, Pedro. Olha aí que legal. Só tô nessa dúvida. Aqui, do lado direito é a nossa, né? Direito nosso, esquerdo Enem. Olha que legal, galera. Questão do Enem. E aqui a questão feita na AM. Tem que respeitar, tá certo? Quem foi aluno da AM em 2022 cansou de esbarrar com questões desse modelo nos simulados. Optei por pegar uma questão trabalhada no terceiro simulado revisional e olha a semelhança. Ou seja, simulado revisional bem pertinho da prova do Enem. E aí, chega na prova e tá lá a questão. Então, Pedro, pessoal, fala aí, Daniel. Pode falar. Visualmente falando, o pessoal consegue encontrar mais semelhanças, né? Tipo, olha a segunda página, se eu não me engano, que é uma imagem que... Essa página aí, ó. Essa aqui? Próximo. Isso. Olha da garrafa. Tipo, a questão da garrafa, tipo, é uma questão muito... como é que eu posso falar a palavra? Especial pra gente, porque estava no último simulado, entendeu? Essa eu olhei e falei, cara, eu fiz essa questão na M, tenho certeza que é essa.
Exatamente. Foi a questão que o pessoal mais chamou a atenção por causa da imagem, né? O mecanismo das outras questões é muito semelhante, mas tipo, quando aparece uma imagem e aparece uma imagem no simulado da AM, é muito mais fácil do aluno, pô, olha só. Então, tipo, essa questão, a primeira imagem é do Enem e a segunda imagem é nossa. Olha que legal. Como o Daniel fala aqui, a questão 119 da prova aborda o tema efeitos fisiológicos da... Opa, essa é acima dela, Pedro. O texto deve estar acima dela. Ah, perfeito, perfeito. Olha que massa. Questão 96 da prova, uma aplicação foi representada, a luz era transmitida pela água, uma garrafa PET. E olha só, no nosso último simulado semanal, último simulado do ano, lá estava essa aplicação. Competência e habilidade eram exatamente as mesmas, C1H1, que prevê que o aluno reconheça características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios. Rapaz, eu lembro das primeiras aulas da AM lá em 2019, que todo começo de questão eu trazia isso. Galera, competência e habilidade dessa questão C1H1 é padrão na prova da Enem, né? Acho que é uma das competências e habilidades mais cobradas na prova. Muito legal. Nostalgia grande. Então, show de bola, doutores e doutores. Muito bom. 12h31 agora, assim, live maravilhosa. Esmiuçamos muita coisa da plataforma. Que coisa incrível. E para a gente fechar, só uma perguntinha aqui de Isabela Bruneto. Pedro Aime também coloca as questões de vestibulares como a Unicamp nos simulados. Traz aí, Daniel, sobre esse detalhamento. Como é que a gente seleciona essas questões das provas? Show. A gente usa, assim, algumas questões da Unicamp, algumas questões da FUVEST, só que, na maioria das vezes, a gente pega essas questões. Não é a mesma questão para, digamos que o aluno já tenha feito o simulado a prova da Unicamp, da FUVEST, aí ele vai encontrar a mesma questão, às vezes o aluno já lembra o gabarito. A gente pega aquela questão, disseca ela e tipo, transforma em outra para se tornar uma questão da mentoria. Mas, Daniel, vocês preparam também para Enem, FUVEST, Unicamp, perdão? A resposta, de certa forma, assim, a gente tem um foco no Enem, então o foco é direcionar a energia para esse case, então o Enem é o nosso foco. Mas, se você, por exemplo, fez a Unicamp, por exemplo, do ano passado, inclusive foi o que a gente jogou até nos stories um dia desse, todas as questões da Unicamp estavam no simulado da AM, estavam nas aulas da AM. Então, tipo, Unicamp, pum, gabaritado. Imagina, vocês comentam isso? A gente não chega a comentar. O foco da gente é Enem, então a gente direciona a energia para isso. Mas o Unicamp, tava todas as questões da prova, estavam lá no simulado da AM. Que maravilha. Então, doutoras e doutores, muito obrigado a presença, quem esteve aqui com a gente. Quem tirou o print, posta lá nos stories, marca a mentoria. E claro, vamos lembrar, terceiro lote, só até hoje. Olha aí, abre passando aqui para dar uma aula na live. Terceiro lote, só até hoje, às 11h59. A sua oportunidade de entrar na AM com garantia dupla, desconto de 20%. Então, corre, aproveita. Melhor hora do ano para você fazer a sua matrícula. Fechado? Daniel, muito obrigado. Júlia, muito obrigado. Bom é que a gente está em live, mas o Daniel está aqui na sala do lado. Então, já vamos almoçar. Pessoal, muito, muito obrigado. Live feita. Todo o conteúdo passado, dúvidas tiradas. É sempre uma maravilha estar aqui em contato com vocês. E até a próxima. Qualquer dúvida, manda na nossa DM. Manda na DM de Júlia. Certo? Ju, você lembra do seu cupom aí de cabeça para a gente falar para o pessoal? É Júlia. Júlia, só Júlia, né? Só Júlia. Ótimo. Então, estão todos avisados aí, cupom Júlia, para você ter mais 5% de desconto nos planos da AM. Então, corre e aproveita. Fechado? Valeu, Ju. Valeu, Dani. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.